A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito: Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você já parou para pensar que esses grandes formadores de templos religiosos, eles ficam sempre em busca da fama, em busca de aparência, em busca do sucesso? Você já reparou que a briga deles, além pelo fator financeiro se dar pelo ego maior que um tem do que o outro? Na década, nos anos de 1980, nós tínhamos o Caio Fábio como grande referência do Evangelho no Brasil. Ele era chamado pelos governos para participar, para opinar sobre as questões, dava entrevista na Rede Globo de televisão. Ele que era um pastor presbiteriano, porém, com os anos foram surgindo novas lideranças, novas teologias, novas formas de pensar. E o Caio Fábio, que é uma das mentes mais brilhantes, genial que a gente tem dentro da teologia cristã brasileira, ele foi ficando para trás, ele foi abrindo mão daquilo que ele tinha para os novos ideais e aquele lugar no meio político de destaque entre lideranças cristãs foi cedida a outras pessoas. Hoje podemos dizer que essa liderança que temos entre líderes cristãos se chama Silas Malafaia. Mas é notório ver que a rivalidade que essas lideranças fazem, assim como Edir Macedo com Valdomiro Santiago, era imensa. E tantas outras lideranças, pessoas que deveriam estar focadas, deveriam estar preocupadas em tão somente pregar o Evangelho de Cristo Jesus, mas elas estão numa luta, estão travando uma briga a fim de saber quem tem mais espaços, de quem é mais destaque, de modo que essas pessoas elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender que nada tem sentido. Se hoje a liderança do Evangelho é dado para Pedro, mas antes estava com João, amanhã esteja com Paulo, o que nos importa? Isso não vai atrapalhar, isso não vai mudar, isso não significa que eu não possa dar consequência àquilo que o Senhor propôs para a minha vida. Não podemos de modo algum desejar ser líderes. Não podemos desejar lugar de destaque, de honra perante a sociedade. Quanto mais uma sociedade corrupta, na qual essa que vivemos, uma sociedade degradante
que está cada vez mais afastada do Senhor Jesus Cristo e voltada para os seus próprios interesses, para as suas próprias vontades. Não podemos perder tempo brigando por uma coisa que o próprio Senhor não buscou. O Senhor não buscou lugar de destaque. O Senhor Jesus Cristo não buscou uma representação política. O Senhor Jesus Cristo não buscou uma representação filosófica, mas antes se atentou a pregar, atentou-se a ensinar, a mostrar a verdade, a mostrar aquilo que é real, aquilo que de fato tem um valor, tem um significado, tem um sentido. O Senhor Jesus Cristo, ele não se preocupou em agradar A, em agradar a B, em atentar às coisas deste mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo se preocupou com a alma do ser humano. Adianta eu me tornar um líder religioso e no dia que o livro da vida for aberto, o meu nome não estará. E quando for aberto o livro do juízo final, o meu nome estará. E sob os meus ombros está dezenas, centenas, milhares de pessoas que perderam a salvação porque acreditaram numa filosofia, acreditaram numa coisa que erradamente eu estava ensinando, que erradamente eu estava explicando. Será que vale a pena? Será que é preciso isso? Não é possível que percamos tempo com coisas banais, com coisas insignificantes, com coisas que não têm valor. Não é possível que perdemos a nossa vida, perdemos o nosso sentido, perdemos aquilo que acreditamos por causa de coisas que não estão relacionadas com Cristo, que não estão relacionadas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Até quando vamos viver? Até quando vamos imaginar as nossas vidas perdidas para coisas tão insignificantes como é este mundo? Como são as representações políticas? Quantas pessoas que perderam seu ministério porque desejaram, porque amaram, porque buscaram ser líderes, lugar de destaque. Isso são pregadores, isso são músicos, são artistas. Quando eles deveriam tão somente focar as suas vidas naquilo que o Senhor tinha para com eles. Todavia, eles se perderam pelo seu próprio desejo, pelas suas próprias vontades, por aquilo que eles acreditavam ser realidade, ser a verdade. Seguir o Senhor Jesus Cristo não representa, não significa você ser alguém de destaque. Talvez você nunca saia da sua cidade, nunca saia do seu bairro, mas isso não significa que você não possa pregar, que você não possa dizer, que você não possa anunciar o Evangelho. Você pode pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo a um amigo, a um familiar, a um colega de trabalho.
Você que gosta de ficar nas redes sociais, você pode pregar a palavra, você pode pregar o evangelho através das mídias sociais que você tem. O que você não pode fazer, o que você não pode deixar de fazer, é de pregar, é de dizer, é de ensinar, é de viver o evangelho. É isso que você não pode fazer, é isso que você não deve deixar de fazer. Mas não procure lugar de destaque, porque a única pessoa de destaque da nossa vida, para a nossa vida, deve ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso guia, Ele é a luz que ilumina, o sol que brilha. A Jesus Cristo deve ser toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. A Ele deve ser dado o destaque. A nós compete a não se preocupar com a reputação que temos, a não nos preocupar com aquilo que somos, mas devemos buscar a presença, devemos buscar a graça, devemos buscar aquilo que de mais bonito e perfeito que temos, que é as falhas, e que através das nossas falhas, através do nosso eu, através do nosso da nossa vida, que possamos pregar, que possamos dizer, que possamos anunciar a grandeza de Cristo Jesus, sem nos preocupar em querer ser destaque, mas assumir na posição na qual o Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo, a posição de servo, de pessoas que estão prontas, que estão aptas a ensinar, aptas a renunciar ao seu eu, a renunciar à sua vontade, a renunciar os seus próprios interesses para poder obedecer, para poder seguir tão somente a orientação do Senhor Jesus Cristo. É preciso entender, é preciso que compreendamos que a necessidade na qual temos de abrir mão do nosso eu, de abrir mão da nossa vontade, de abrir mão do nosso desejo, ela deve ser maior, ela deve estar além daquilo que pensamos, além daquilo que acreditamos, além daquilo que pregamos como verdade. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma acreditar o nosso bem-estar, o nosso querer, a nossa vontade, ao nosso próprio eu, mas devemos exaltar a Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que foi e há de ser. A Ele devemos toda a honra, a Ele devemos toda a glória, a Ele devemos todo o louvor, a Ele devemos ser grato por tudo que estamos vivendo, por tudo que estamos vivenciando, de modo que possamos não pensar mais em nós, mas pensar naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Devemos tomar a posição de servo. Não estamos aqui para ser servido.
se o Senhor te deu o dom, se o Senhor te revelou a palavra, se o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo te tem instruído dentro da palavra, dentro do Evangelho, é para que você possa se posicionar como servo e assim poder fazer a vontade do Senhor acontecer, fazer a vontade do Senhor sobressair na sua vida. Nós somos servo. Você é servo, eu sou servo. Silas Malafaia, Caio Fábio, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, qualquer liderança, qualquer cristão, eles são servos, nós somos servos. E como servo devemos seguir, devemos servir. Mas não me venha com aquela ideia alucinógena de que eu não tenho nada para que vocês tenham tudo. Eu não tenho nada para que através do meu nada vocês tenham tudo. Não, não é assim. O Senhor não nos chamou para adquirir riqueza, o Senhor não nos chamou para fazer próximo, mas o Senhor nos chamou para dar a vida eterna, para dar-nos a vida eterna, para garantir-nos uma morada eterna ao seu lado. O Senhor não nos chamou, não nos despertou para que pudesse buscar o materialismo desse mundo, mas antes para viver eternamente ao seu lado. Mas Ele também colocou uma condicional. Essa condicional colocada pelo Senhor Jesus Cristo é que possamos pregar a palavra, possamos anunciar a verdade em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22, está escrito: aliás, versículo 12, e Marcos capítulo 9, versículo 12. E respondendo ele, disse-lhe: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito, Filho do Homem, aquele que deve sofrer muitas coisas e ser reproduzido a nada. Aquele que deve sofrer com muitas coisas e ser reduzido a nada. Ser reduzido a nada. Essa foi a palavra, foi a fala do Senhor Jesus Cristo com relação à sua pessoa. Ele diz: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quem é esse Elias? O profeta João Batista. Ele já veio, restaurou todas as coisas, preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E, vindo o Senhor, ele sofreu muitas coisas. Mas sofreu em nosso lugar. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter a chance, para que nós pudéssemos ter condições de estar na posição que hoje nos encontramos. Foi para isso o seu martírio, foi para isso que houve o martírio de todos os profetas,
E se tivermos a honradez aos olhos do Senhor Jesus Cristo, também deverá ser o nosso. Porque enquanto existem inúmeras igrejas, templos religiosos ensinando as pessoas buscarem o materialismo deste mundo, buscar o positivismo desenfreado, louco que existe. Sabemos que muitas pessoas elas têm abrido mão do seu eu, abrido mão das suas vontades para poder viver, para poder caminhar, para poder estar ao lado de Cristo Jesus. Muitas pessoas têm buscado as coisas deste mundo, mas aquele que entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus, que foi batizado no seu nome e recebeu o Espírito de fogo, o Espírito Santo sobre a sua vida, ele não espera para a sua vida, ele não espera para o seu eu, ele não espera para si mesmo nada que seja contrário àquilo descrito na Bíblia com relação a Cristo. Porque ele sabe da necessidade, ele sabe da precisão daquilo que todos nós necessitamos para estar com o Senhor, para viver com Cristo Jesus. E nesse requisito, nesse desejo, nessa vontade, todos passam a viver, passam a entender aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor tem nos falado. Pois a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, está escrito: porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. E qual seria esse poder de Deus em nós? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. A fé plena em que nas promessas ditas pelo Senhor, de que nós seríamos a sua igreja e de que Ele não aceitaria dentro da sua igreja nada de comércio, nada de ambulante. Por isso devemos ser gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele tem nos constituído a sua igreja, fazendo com que a cada dia, através da nossa fraqueza, através das nossas limitações, possamos nos achegar cada vez mais para perto dEle, para que através das nossas fraquezas possamos nos sentir cada vez mais dependentes do Senhor Jesus Cristo, dependente daquilo que Ele tem, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele nos instrui. Ninguém é sábio o bastante
de que não precisa da sabedoria, da revelação de Cristo. Ninguém é tão inteligente ou tão cheio de si que não precise de maneira alguma, de modo algum, da revelação na qual o Senhor tem, da revelação na qual o Senhor deseja, requer para cada um de nós. Não podemos basear as nossas vidas, não podemos basear o nosso querer, a nossa vontade nas coisas deste mundo, mas antes devemos atentar tão somente aquilo que o Senhor quer. Pois está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem a minha alma se deleita, e eu tenho posto meu espírito sobre ele. Ele irá reduzir a justiça para os gentios. O Senhor Jesus Cristo veio na forma de servo. Que dessa maneira também possamos ser. Que dessa maneira também possamos entender o nosso posicionamento, entender o nosso local. Não somos diferentes do Senhor Jesus Cristo. Somos também servos. Somos também totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Assim como outrora o Senhor conta para conosco, para que possamos pregar a sua palavra, Ele também quer que hajamos dessa maneira, dessa forma, para que não venhamos a nos perder, para que não venhamos a voltar as nossas vidas a este mundo, a um conceito religioso da qual esse mundo está cada vez mais perdido, está cada vez mais injetado. Mas o Senhor quer que, como servos, pessoas que dependem totalmente dEle para viver, pessoas que confiam inteiramente nele, que acreditam tão somente na sua justiça, possam caminhar, possam ensinar a sua palavra e não se apegar às coisas banais, às coisas sem sentido, às coisas que não têm valor, mas antes firmes, fiéis àquilo que o Senhor tem, àquilo que o Senhor ensina, que possamos caminhar, que possamos viver, que possamos estar. Pois a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, está escrito: portanto, eu dividirei para ele uma porção com grande, e ele, sem derramar a sua alma até a morte,
e ele foi cortado como transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, fez intercessão pelos transgressores. Eu vou contar para vocês aqui uma história arqueológica. Você sabe por que o Senhor Jesus Cristo, ele recusou aquela tomada, aquela água, né, o vinagre, que foi colocado na esponja e oferecido a ele? No Império Romano, naquela época, ali onde o Senhor foi crucificado, existia um banheiro público. E como era esse banheiro público? Esse banheiro público, ele se dava, que as pessoas entravam para fazer as suas necessidades, e ao lado, na frente, existia uma vara com a água corrente, onde as pessoas pegavam aquele espeto, aquele gaveto, que na sua ponta tinha uma espuma, mergulhava naquela água, fazia a sua limpeza higiênica e lavava ali naquela água corrente, naquela canaleta, aquela esponja, e depois colocava num vasilhame com vinagre para poder matar as bactérias e assim outras pessoas utilizar. Então, quando aquele infeliz, aquele soldado pegou aquele graveto com aquela esponja e ofereceu ao Senhor, quando o Senhor disse que estava com sede, ele estava dando ao Senhor verdadeiro, com perdão da palavra, perdão aos irmãos do que eu vou falar, ele estava dando ao Senhor Jesus Cristo um pano de bunda, um papel higiênico, se fosse nos dias de hoje, para que o Senhor pudesse beber, para que o Senhor pudesse tomar. Olha a tamanha humilhação que o Senhor Jesus Cristo passou por nossa causa, para que hoje, na nossa arrogância, para que hoje, na nossa soberba, nós venhamos achar que somos alguém, venhamos achar que temos algum valor, que somos importantes, quando na verdade não somos ninguém, quando na verdade não temos valor algum. Não diante de tudo que o Senhor passou por nossa causa. Não pense que você passa por sofrimento, porque não foi você que carregou uma cruz pesada, não foi você que foi ferido, não foi você que foi zombado, que foi cuspido, que foi dado água de privada para beber, mas foi ao Senhor Jesus Cristo, para que você hoje pudesse ter a chance, ter a oportunidade de ser quem você é, para que você hoje não se sentisse com peninha de si mesmo, mas que você pudesse vivenciar toda a alegria, todo o poder, toda a graça de Cristo Jesus, pregando o evangelho dele.
se diz cristão, mas está frequentando um templo religioso, buscando o seu bem-estar, buscando a sua liberdade financeira, buscando a cura de alguma enfermidade, precisamos orar por você. Precisamos te ensinar a palavra, te ensinar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque você não conhece o Deus que você diz que você serve. Você não conhece o Deus que você montou, criou um templo religioso e ali diz pregar a palavra. Porque ninguém passou por tamanha humilhação, sendo quem Ele é, sendo Ele Deus, o Todo-Poderoso, Deus absoluto, Criador do universo, para que você, para que eu, para que nós pudesse ter a chance, a oportunidade de viver na sua graça, de viver na sua presença. Então não pense, não acredite, não queira desanimar, desfalecer, porque sua vida está difícil. Porque se está difícil para você, imagina para alguém que é oferecido a água da privada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, está escrito: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor veio para nos servir. O Senhor Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate de toda a humanidade. E nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, assim também devemos ser, assim também devemos nos comportar, assim devemos também agir, de maneira que não vivamos mais em nós mesmos, mas que Cristo possa viver em nós. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Assim, hoje nós estando em Cristo, conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, devemos também estar pronto a passar, a vivenciar, a dar a nossa vida em favor de toda a humanidade, de toda a nossa parentela, de todos os nossos amigos, a fim de que assim possamos entender o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós o contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa graça, essa verdade, é o próprio Senhor Jesus Cristo, na qual hoje nós temos a incumbência de pregar, de anunciar, de dizer, para onde quer que fomos, para onde quer que caminhamos, o amor de Cristo Jesus para com a humanidade, o amor transformador, libertador de Cristo Jesus para todos os homens, de modo que possamos viver em conformidade à palavra, em conformidade àquilo que o Senhor tem nos ensinado, como foi dito pelo Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos,
capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. O Senhor levou sobre si os nossos pecados, para que hoje, libertos, livres, possamos viver, possamos pregar, possamos anunciar, possamos engrandecer o Teu nome, pregando a Sua palavra, pregando o Seu Evangelho, anunciando a Sua verdade a toda criatura, de maneira que vidas possam ser transformadas, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser mudadas pelo poder, pela graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Porque o Senhor assim tem feito. Como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. O tempo da plenitude do Senhor já dura mais de 2000 anos. Não espere esse tempo passar. Não espere o Senhor Jesus Cristo voltar para que você possa se arrepender dos seus maus caminhos, pois poderá ser tarde e você perderá a graça, você perderá a chance, a oportunidade, você perderá o tempo do Senhor. Porque lembra o que o Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Você só alcança a vida eterna se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não confunda entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo como se tornar membro de uma igreja, se tornar afiliado, se tornar um religioso. Entregar a vida a Jesus é seguir e obedecer às suas orientações, e não propriamente dito andar conforme um conceito religioso denominacional. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, está escrito: por isso, todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel a todas as coisas pertencentes a Deus, para operar a reconciliação por causa do pecado do povo. Ninguém pode te levar à salvação senão Cristo Jesus, o Deus único, o Deus absoluto. Yahvé é o teu nome. Que você entenda que você pode ser devoto de qualquer santo. Você pode seguir a orientação de qualquer líder religioso. Mas se a sua vida
se o seu coração não for convertido ao Senhor Jesus Cristo, de nada lhe será, de nada terá sentido, a sua vida perderá totalmente, você estará destituído, você não terá direito à vida eterna, você não alcançará a salvação da sua alma, porque somente através de Cristo, somente através da obediência a Cristo, é que somos capazes de alcançar a bênção, alcançar a redenção da nossa alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o teu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.